Bem-vindos a MAD Brasil. E aí, galera, vamos com esse pré-jogo, porque amanhã, dia 19 de fevereiro, tem Real Madrid em campo pela Champions League. Esse jogo de volta, Real Madrid, Manchester City, às 17 horas, horário de Brasília. E aqui, né, no Santiago Bernabéu, a gente já sabe que o jogo da ida foi essa virada bem emocionante, 2-3. E a gente tem que ir com tudo dessa pequena vantagem, mas temos que ser cientes que o Manchester City, mesmo estando numa fase meio estranha, meio irregular, é o Manchester City. A gente tem que cuidar muito bem esse resultado e tentar ampliar muito mais essa vantagem, né? A gente vamos falar neste vídeo sobre a coletiva de imprensa do Ancelotti, teve coletiva de imprensa também do Federico Valverde e, claro, vamos falar também da possível escalação do Real Madrid para esse jogo de amanhã, gente. Então, vamos lá. Pois é, gente, estou bem nervosa para este jogo de amanhã. Vamos falar, sim, nessa coletiva de imprensa do Ancelotti, do Valverde. Mas antes, como sempre, pequenos detalhes que eu quero falar, porque ontem eu tive um erro no último vídeo que eu fiz falando que o Real Madrid de basquete ia jogar esta semana contra o Barcelona pela Euroliga. Mas não, gente, o Real Madrid de basquete joga na próxima quinta-feira esse jogo contra o Barcelona, tá? Porque essa semana tem data FIBA e a Espanha vai jogar, claro, e outras seleções também com certeza vão jogar. E realmente Espanha, fim de semana, joga contra a Letônia e contra a Bélgica, essa data FIBA. Então, o próximo jogo vai ser na próxima quinta-feira, tá? E também lembrando que Real Madrid feminino, a gente teve sorteio hoje da Copa de la Reina, Copa da Rainha, semifinais, e quem a gente vai enfrentar? Claro, Futebol Clube Barcelona vai ser o nosso rival nessa semifinal, e o jogo de volta, digamos, vai ser lá em Barcelona, infelizmente, mas mesmo assim a gente já sabe que é muito difícil nosso Real Madrid, mesmo na semifinal, numa final, jogando em casa, fora de casa, a gente ainda não conseguiu vencer o Barcelona e tá difícil de que esse ano ainda seja esse momento, tá, galera? E vai ter um mês bem complicado, os próximos meses pro Real Madrid feminino, porque também estamos aí nas quartas de final contra o Arsenal. Então vai ser Barcelona, Arsenal, Atlético Clube, todos jogos importantíssimos nos próximos dias para o Real Madrid feminino. Que também agora tem data FIFA para as meninas da seleção da Espanha, as nossas meninas da seleção brasileira. Então, gente, é isso que a gente falou das nossas sessões, Real Madrid feminino e Real Madrid de basquete. Mas vamos ao que importa, o que é importante, que é esse jogo de hoje. De hoje não, esse jogo de amanhã. Calma, gente, calma. Tá rolando muito jogo aqui, gente, na Champions League. O Milan acabou de ser eliminado do Feyenoord, meu Deus do céu, com essa expulsão do Theo Hernandes. Imagina se ele tivesse com o Real Madrid. Muita gente pede ele no Real Madrid. Também teve, gente, o Mônaco aqui tá perdendo, errando um monte de gol. O Bayern tá... Gente, é uma loucura essa Champions League com essas playoffs. Não sei quando você terminar de que vai estar rolando ainda nesses jogos que estão acontecendo ainda no dia de hoje. Mas o importante, como eu falei, é o jogo de amanhã. E temos essa lista de relacionados, que temos a surpresa, que é a volta do Lucas Vázquez. No último vídeo eu falei que o Lucas Vázquez não ia voltar, mas vou explicar o que o Ancelotti falou sobre o Lucas Vázquez, tá? Mas ele está na lista de relacionados, mas o importante aqui também, Rudiger está de volta e David Alaba. Os três estão de volta nessa lista de relacionados, que... não temos nenhuma surpresa, gente, de nenhum jogador da base do Real Madrid. São os jogadores realmente do time principal, que a gente já conhece: Alaba, Lucas Vázquez, Vajerro, Fran Garcia, Rudiger, Mendy e Asensio. No meio de campo temos aí Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler e Ceballos. E claro, no ataque, Vinícius, Mbappé, Rodrigo, Endrick e Brahim. Os goleiros, claro, Courtois, Lunin e Sérgio Mestre, tá? E vamos falar dessa coletiva de imprensa do Federico Valverde, que já começaram perguntando para ele sobre essa posição que ele está jogando. O Federico Valverde falou muito bem hoje. A gente já sabe que, geralmente, quando um jogador fala na coletiva de imprensa, ele vai jogar. Mas Ancelotti deixou um pouco de dúvida se isso vai acontecer. Mas vamos falar sobre o que o Valverde falou sobre essa posição que ele está jogando. Ele está feliz de que ele pode ajudar o time. Ele falou muito sobre poder ajudar dessas lesões do Lucas Vázquez que teve antes, do Carvajal, uma lesão muito grave. Mas que ele está aprendendo, que ele está feliz de jogar. E claro, ele fica muito feliz de pelo menos estar no time, digo, nessa escalação, né? Nos 11 titulares do Carlo Ancelotti, né? Claro, mas Valverde, de um jeito ou de outro, sempre seria titular, tá? Agora, gente,
É verdade, temos que falar, perguntaram isso sobre a posição dele, mas temos que falar essa questão que não quer acabar aqui na Espanha. Vou tentar fazer um vídeo também sobre esse escândalo que está acontecendo sobre Munuera Monteiro e algumas atividades fora das atividades como árbitro. Mas perguntaram, claro, para o Valverde, não tem nada a ver com o jogo de amanhã na Champions League. Perguntaram para ele sobre a arbitragem, né? Ele falou que ele não é ninguém para julgar as pessoas o que fazem. É verdade que são todos seres humanos, todos podem errar. E ele fala, claro, quando o árbitro faz bem as coisas, ninguém elogia, né? Também Valverde colocar as coisas em cima, pesar, né, na balança, né, gente? Mas ele fala que como capitão, o que ele quer fazer é jogar bem. E que falar para o time, pensar que o time continue jogando bem e jogar bonito. Como a gente está melhorando a cada passo que a gente dá nessa temporada. Defendendo melhor e atacando melhor. E o Valverde fez muita ênfase nessa questão, que o time tá melhorando, o time tá ajudando muito mais defensivamente e o time também tá ajudando muito mais ofensivamente. Acho que ele faz muita ênfase nessa situação, né? Eu acho que é bem interessante. Acho que também repetiram muito isso na última coletiva de imprensa no outro jogo, no jogo da ida, né? E perguntaram para ele sobre cartão amarelo, se ele teria algum conselho para o Jude Bellingham depois desse cartão vermelho que ele levou. E Valverde aí foi demais, gente, na sua resposta. Ele falou, nunca falaria para um jogador que ele não reclame ou que ele não se queixe, que ele proteste, mas que quando estamos em campo a gente tá sempre a mil, o sangue tá fervendo e que cada jogador vive alguma coisa de uma forma diferente, então ele não pode falar o que fazer para um jogador. E o Fede Valverde, ele fala assim, eu quero muito que o Jude esteja sempre assim. É um jogador que ele mostra realmente que ele tem caráter, que ele quer brigar pelo jogo, quer brigar pelo time e que ele seja feliz, que ele possa dar de tudo em campo. Então Valverde elogia essa atitude bem de guerreiro aí mesmo do Jude Bellingham. Falando sobre cartões amarelos, lembrando, gente, que se o Real Madrid passar, esperamos que se embate na madeira para a playoff, lembrando, gente, que se o Real Madrid passar, pegaria ou Bayer Leverkusen ou Atlético de Madrid, tá? E, claro, como a gente tá lembrando, temos jogadores pendurados. Claro, são poucos não, são 6 jogadores pendurados, principalmente na nossa defesa, que são Bellingham, Camavinga, Endrick, Modric, Rudiger e Tchouaméni. São os jogadores que estão pendurados. E quero aproveitar, gente, e ler também o que Valverde colocou depois de falar nessa coletiva de imprensa nas suas redes sociais. Ele fala por quê? É verdade, e é muito bonito o que ele fala, gente, porque ele falou da arbitragem, falou dos cartões amarelos, meio que colocando aí panos frios, né? Meio que tentando aí suavizar a situação, mas ele fala, eu não quero que ninguém me mal interprete, mas eu queria esclarecer muito a nossa torcida. Se eu não falei sobre a arbitragem, que eu sei realmente que estamos sofrendo, é porque eu me conheço e eu quero me concentrar para o jogo de amanhã. Gente, E eu quero me concentrar para o jogo de amanhã. Todo mundo viu o que está acontecendo na liga e eu não esqueço. Mas a gente tem que ter o foco amanhã, tem que ter esse foco 100%, que é isso que o Valverde fala. E tá perfeito esse foco que ele tem que ter para amanhã, tá, gente? Sobre Guardiola, perguntaram para ele porque Guardiola, no último jogo que ele teve na Premier League, que ganharam de 4-0, né, contra o Newcastle, eles falaram assim, com 3 gols do Kuchanov. Enfim, não vamos ficar com medo, somos madridistas, calma. Guardiola falou que o City tem 1%, ele acha que o City tem só 1% de chance de passar e que o Real Madrid tem 99% de chance de passar. Mas como eu falei, Valverde realmente não fez muita ênfase no que ele falou na pergunta que fizeram, mas ele repetiu que o time está jogando bem, está melhorando, o que eles têm que pensar é como o Real Madrid vai jogar. E também falam que é um jogo bem diferente, porque essa pergunta quem fez foi até mesmo a Tati Mantovani, e o Valverde fala assim, e outro jornalista completou depois mais à frente essa pergunta, ele fala, gente, eu quero pensar mesmo no Real Madrid, é verdade que o City está num momento talvez diferente hoje, mas o Real Madrid tem que jogar bem e pensar em como jogar bem, e não pensar nessa chance que o City pode ter de poder ganhar alguma coisa assim. E pra fechar, gente, o que o Valverde falou nessa coletiva de imprensa, vamos falar do Arda Güler, né? Porque perguntaram para ele sobre Arda Güler. A gente vê que Arda Güler tem uma amizade muito grande, aparentemente, que falam, a gente viu em algumas fotos, algumas redes sociais, essa amizade entre Fede Valverde, Brahim e Arda Güler. Perguntaram sobre Güler, porque a gente não tá vendo tanto o Güler em campo.
Güler nos últimos jogos, quando entrou, não rendeu tanto, e ele falou que Güler tem qualidade para ser ídolo nesse time, para deixar um pouco de impacto. Ele fala que ele passou pela mesma coisa, e é normal às vezes que isso aconteça com alguns jogadores que são emprestados, depois voltam e fazem ótimas coisas com o Real Madrid, os jogadores que começam no banco e depois jogadores que são estrelas, como por exemplo um Vinícius, um Rodrigo, jogadores que não foram emprestados, mas que estão aqui, continuam aqui. Ele fala que é preciso de ter esse amadurecer. E o Valverde fala isso, mas mesmo o Arda sendo um jogador já bem maduro, mas ele fala que ele está preparado para triunfar e para ganhar aqui no Real Madrid, né, gente? Então, muito bonito o que Valverde falou sobre o nosso Arda Güler. E claro, vamos com essa coletiva de imprensa do Carlo Ancelotti, que as perguntas foram, não vou falar que foram parecidas, mas teve coisa, claro, perguntaram sobre essa arbitragem, perguntaram sobre esse 1% do Guardiola, e ele falou sobre a arbitragem, gente, que perguntaram para ele se ele considera que a arbitragem na UEFA é melhor que na Espanha. Ele fala que talvez sim, porque na UEFA tem menos polêmicas, né? Uma coisa de estatística, de números, né? E que realmente os melhores árbitros de cada país são os que intervêm na Champions League. Então a arbitragem tem os melhores árbitros. Então a qualidade é bem alta nesse sentido. Ele fala sobre a arbitragem, que ele não entende o que aconteceu no último jogo, nos últimos jogos do Real Madrid. Não falou sobre o jogo do Barcelona porque perguntaram especificamente sobre esse jogo, mas ele realmente fala que não está entendendo porque algumas decisões estão sendo realizadas. Ele fala, a gente menciona também sobre o VAR. Ele fala que a utilização do VAR hoje em dia não é correta. Eu concordo totalmente com o Ancelotti, porque ele fala que o VAR tem que entrar naquelas jogadas que são realmente clamorosas, que são de grande dúvida, onde o árbitro realmente não possa entrar, porque se isso perde totalmente o sentido do futebol. O árbitro tem que ter aquela responsabilidade também do jogo, tem que trazer a responsabilidade para ele, é o que o Ancelotti fala. Então, Ancelotti fala, no árbitro, o VAR tem que entrar realmente na hora que tem que entrar, nesse tipo das pisadas do Tchouaméni, do Camavinga. Esse tipo de jogada são lances do futebol, onde o árbitro talvez possa dar o pênalti ou não. Mas o VAR talvez não tenha que entrar cada vez, em cada situação nessa jogada. Tá? E não é a primeira vez que eu escuto isso, não só do Ancelotti, mas pessoas também, vocês com experiência, espertos, ó, é o meu portunhol. Pessoas que sabem, né, de arbitragem, eles falam isso, que está perdendo a essência do futebol, o que acontece com o VAR, que foi uma ferramenta que veio para ajudar, mas que não está ajudando mesmo. E também, gente, sobre aquela pergunta do 1% que o Guardiola falou, Carlo Ancelotti, gente, amei a resposta dele, ele fala assim, que vou perguntar amanhã para o Guardiola, porque eu não acredito que... Eu vou perguntar, você realmente pensa isso que vocês têm esse 1%? Assim como ele fala, o Real Madrid, esse 99%, não é que a gente pensa isso. E como eu falei no começo do vídeo, o Ancelotti fala, o Real Madrid tem uma vantagem. Mas o Real Madrid não tem que, digamos, se escorar nessa vantagem. A gente tem que aproveitar, sabendo que ela está lá, mas jogar bem e fazer um bom jogo. Sobre o Bellingham, gente, perguntaram para ele se ele tem esperança de que não pegue mais jogos de suspensão. Ele falou que sim, tem a esperança e acabou o assunto aí. E sobre o jogo de amanhã, perguntaram para ele se ele tem alguma dúvida de como vai ser essa defesa, o meio de campo amanhã, porque é verdade, como eu falei, a questão do Lucas Vázquez, que eu ia explicar para vocês. Valverde, gente, ontem treinou, né? Valverde ontem treinou dentro das instalações do time e Ancelotti falou basicamente que Valverde hoje tem boas sensações, mas que a gente tem que ver como ele vai treinar hoje, que ele saiu meio tocado depois do jogo contra o Osasuna. A gente vai ver como ele se sente. Talvez o Asensio tenha que jogar como lateral, talvez Tchouaméni jogue como zagueiro, mas que Rüdiger também pode jogar aí como zagueiro. Ancelotti faz uma mistura aí. Mas a minha preocupação é mais com o Valverde, porque o Valverde, se bem que ele falou nessa coletiva de imprensa, como eu falei, jogador que fala geralmente é jogador que depois joga, mas Ancelotti fala que Valverde está tocado e que poderíamos ter Rüdiger ou Asensio ou Tchouaméni na zaga. É um mistério ou não, né, gente? Conhecendo o Ancelotti, talvez ele querendo despistar. E sobre o Lucas Vázquez,
Ancelotti falou que ia convocar ele, que ele está na lista de relacionados, mas por quê? Ele queria colocar ele no banco, mas ele ainda não completou o seu programa de recuperação, tá? O jornalista perguntou sobre o Lucas Vázquez, eu não entendi porque ele perguntou sobre o Lucas Vázquez. E Ancelotti falou, não, eu vou relacionar ele vai estar relacionado, vai pro banco, mas ele ainda não está pronto. O que eu acho bastante estranho, mas acho que é uma questão mesmo de ter o jogador aí, jogador importante para o elenco do Real Madrid, pode dar um pouco de moral, e se talvez, num caso extremo precisar, talvez forcem o jogador, tá? E falando que eu falei tudo, vamos falar sobre essa possível escalação do nosso Real Madrid. Não sei se você acha que tem algum mistério ou não, mas eu acho que o Ancelotti irá com esse time, gente. Courtois como goleiro, claro. Na dupla zaga, acho que ele vai usar o Rudiger junto com o Asensio. Lateral direita, Valverde. Esquerda para Ferland Mendy. No meio de campo, ele colocaria o Ceballos, Bellingham. E a minha dúvida é se ele vai colocar o Tchouaméni ou o Camavinga. Mais provável que ele coloque o Tchouaméni. E no ataque teremos aí Rodrigo, Vinícius e Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aí como centroavante, gente. Ou Vinícius trocando aí com Kylian Mbappé, tanto faz. O que importa é que o time jogue bem e entre amanhã com a mesma mentalidade do jogo que eles fizeram no segundo tempo. Claro, jogando muito bem contra o Manchester City e principalmente fazendo gol. Não quero ver Kylian Mbappé, nem Vinícius, nem Rodrigo, ninguém quem for, nem Rudiger quem for, errando nenhum gol, tá, gente? E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Alá Madrid. Tchau, tchau.